Só para vocês verem como que tá ficando, tá? Aqui é só na forma de teste mesmo, tá? Então tá tudo desenhado à mão. Essa seria a transferência do jogo, o Hellboy, o board game, tá? Que é um jogo que eu gosto, por uma versão print and play. Aqui no caso, eu já tenho os testes aqui da transferência das cartas, né? Como vai ser feito. Eu já tenho mais ou menos o conceito de toda a a ficha do personagem, tá? Lógico, não vai ser tudo isso, mas aqui já está em teste para saber como a gente vai marcar as vidas, como a gente vai fazer depois a transferência, que no jogo original a gente recebe as lesões e depois que passa de um certo limite, a primeira ela gira e a gente descobre qual é a penalidade. Então aqui já tem um modelo para isso. Aqui pontos de perdição, como a gente vai ter as pistas, o mesmo sistema. E o núcleo do jogo, que eu achei a parte mais complicada para fazer, que foi exatamente a transferência fazer a tabela conversora para os dados, tá? Que eu não queria que ficasse muito complicado, mas o problema principal é que, olha só, esse é o jogo original, tá? Pelo menos as miniaturas. A gente tem 4 tipos de inimigo, a gente tem uma infestação de sapos, e aqui a parte chata, aqui são os heróis, tá? Esse aqui é um inimigo. A gente tem esses dados que são diferenciados, tá? Então, são dados que representam a capacidade de status determinado de cada ação. Então, por exemplo, eu tenho lá o Hellboy, se eu vou pegar a ficha original dele, ele vai ter assim a capacidade de luta dele em vermelho. Então, eu sei que quando eu for combater, eu vou utilizar os dados vermelhos como base. Lógico, depois fazendo downgrade e upgrade neles, dependendo das situações, que é o que eu acho legal nesse sistema. Se eu for usar, por exemplo, a arma, olha só, ele é fraco de mira, é amarelo, é a mais fraca. Eu vou usar esses 3 dados. Esses dados amarelos, eles têm, acho que é uma face com o número 1 e o restante é tudo sem nada. Então a chance de acerto é menor. Então, conforme muda a cor do dado, vai mudando a estatística de acerto. E isso é casado com as estatísticas dos inimigos que estão aqui, tá? Bom, então essa é a diversão. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu estou utilizando tirando isso daqui que eu tinha feito, uma miniatura minha. A gente tem o Hellboy, tem um inimigo, tem uma infestação, e digamos que eu coloquei o que eles chamam de cenário, que é uma cadeira, tá? Isso não faz parte do jogo, tá, pessoal? No jogo board game, ele vem um desenho. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Olha lá. Tem as peças de mobiliário aqui. São tiles. Bom, como vai ser a ideia da transferência agora que já está feito? As miniaturas, elas não são necessárias. Lógico que elas dão um tchan, né? Mas, por exemplo, eu posso usar para o Hellboy um dado. E aqui no caso, o que eu estabeleci como conversão foi assim: cada nível, são 4 inimigos nessa versão. Então eu estou colocando marcador por cor. Então, por exemplo, esse daqui é uma miniatura de um venenoso, tá? Eles chamam de Frog Monster, é um monstro sapo venenoso. Ele é considerado o segundo mais forte, tá? Então o que acontece? Esse daqui sai e eu substituo por um marcador azul, que vai estar lá na minha tabela, o que ele é e o status. Aqui no caso da infestação, mesma história. As infestações, como são diferentes, eu peguei um marcador diferente. Por exemplo, eu uso esse aqui. Isso aqui fica como marcador. Eu sei que aonde está isso, eu sei que é sapo. No caso do cenário, que são os móveis, eu tenho aqui miniaturas que eu fiz, né, que eu pintei. Isso aqui é de algum brinquedinho que eu peguei, comprei porque estava muito barato, acabei pintando e utilizo. Mas na prática, eu posso usar, por exemplo, um marcador preto. Isso já marca que é um cenário dentro do jogo. Então, em cima disso, eu consigo introduzir todas as regras de jogo do board game. Lógico, eu não vou transferir todas, porque também não tem necessidade. A ideia aqui é que ele fique um pouco simplificado. Só para vocês terem uma ideia, o jogo ele tem essas ações que os agentes podem fazer: ó, movimento, luta, disparo, análise, limpeza, interação. Algumas ações gratuitas que eles podem fazer, como troca e exploração. As fases do jogo, elas são 5 fases.
Então tem fase dos inimigos, fase dos agentes, fase de descanso, fase da perdição e a fase final. Não vou entrar em detalhes, que quem conhece o jogo já sabe. Depois que tudo isso tiver já preparado, eu vou fazer uma jogatina. Mas o que é legal é que o núcleo, que é essa tabela conversora, agora está funcionando. Isso deu trabalho, porque além desses dados do upgrade e do downgrade e downgrade, eu ainda precisava também de utilizar um dado de efeito. Então eu também tenho uma tabela conversora para o dado de efeito, que seria esse outro daqui que tem símbolos especiais. Bom, pessoal, se tudo der certo, para o ano que vem deve sair. Pelo menos para o início do ano, porque a jogatina, a mecânica já está funcionando. Depois eu vou gravar um exemplo dela funcionando para vocês. E o legal é que assim, depois eu vou conseguir montar isso daqui de uma forma até ter uma história. Então, por enquanto, eu só quero a mecânica funcionando. E aparentemente ela já está. De resto, é só montar a história. Então aí a gente pode montar tanto com o tabuleiro já montado aqui, quanto com tiles separadas para ir criando. Que é o que eu gostaria, fazer literalmente sorteando, montar uma tabela e a cada nova exploração de porta, que é essa daqui, a gente joga numa tabela e ele mostra o que aparece. Se é, por exemplo, uma tile aqui, se é uma tile de 4, se é um corredor, etc. E depois a gente popula ela com os monstros, utilizando aqui a nossa tabela, que está substituindo os baralhos que tem lá no jogo. Lógico, no board game tem, sei lá, 30 cartas de evento, que é onde a gente usa para popular salas. Aqui eu vou jogar só com 6. Eu criei 6 para a gente ficar jogando com o dado e populando. Então vai ter uma simplificação aí. Bom, pessoal, é isso. Se tudo der certo, Hellboy vai estar funcionando aí um print and play com as regras básicas, com o sistema do jogo Hellboy para o início do ano que vem. E é isso. Um abraço!